Olá, eu sou Patrick Catapano, estou aqui na Remac para fazer a demonstração hoje de uma massa feita com blend de farinhas. Nesse caso nós vamos usar 4 tipos de farinhas, no caso 70% de uma farinha italiana Le5 Stagioni W330, 20% de uma farinha do tipo 1 W300, 5% de uma sêmola de grano duro e 5% de uma farinha que a gente chama ela de mora, o nome dela é mora, que ela tem um W de 410 e ela é do tipo 2, um pouco mais integral. E eu vou chegar nessa massa aqui a 72% de hidratação de uma forma direta, ou seja, a gente vai misturar essa massa sem um pré-preparo. Então a gente vai misturar farinha e água aos poucos. Vou começar com 60%, depois a gente vai aumentando até chegar aos 72%, não vou colocar azeite e a gente vai deixar essa massa em autólise ou fermentólise, porque na verdade a gente já vai ter um fermento nessa massa, tá? Ela já vai ter farinha, que são o blend, a água, o sal e o fermento. E ela vai descansar em bloco em geladeira até amanhã, ou seja, inteira. Amanhã a gente vai bolear ela e depois de umas 4 horas a gente vai estar fazendo as pizzas. A minha intenção aqui é fazer uma pizza clássica ou tipo napolitana com bordas mais altas. O fato de ela descansar em bloco e eu bolear no segundo dia faz com que a borda tenha um salto maior dentro do forno, inclusive pelo fato de ela ter 72% de hidratação. Então vamos para a masseira agora para você ver como vai ficar essa massa. Vou começar com 60% de hidratação em cima dos 4 quilos aqui que eu coloquei de farinha. É importante que a água esteja bem gelada, mesmo que aqui tá um pouquinho mais frio hoje, por conta do batimento que dá uma leve esquentada na massa. Então é importante sempre trabalhar com uma aguinha gelada, a não ser que você esteja numa região muito fria, extremamente fria. Aí você pode trabalhar com uma água mais temperatura ambiente. Vou colocar o fermento diluído aqui, estou colocando 3 gramas de fermento seco por quilo, porque está frio, está numa média de 12 graus ambiente aqui, e eu preciso que ela fermente um pouco até amanhã. Então eu preciso que ela fermente bem até amanhã. Portanto, eu já estou indo com 3% de fermento por quilo de farinha. Vou primeiro desenvolver o glúten e aí na sequência vou colocar o sal e vou continuar hidratando. Quando eu vou ultrapassar 60% de hidratação, é importante que eu coloque a água aos poucos. Eu sempre começo com 60%, depois eu vou subindo. Se eu colocar tudo de uma vez, pode desandar. Começo na velocidade 1 por uns 4 minutos e depois eu vou para a segunda velocidade para poder adicionar o restante da água. Quando eu uso um processo direto, o tempo de batida é um pouco maior. Na média, nesse caso, como eu estou usando farinhas fortes, vai uns 20, 25 minutos. Quando eu uso um processo de biga ou de autólise, esse tempo encurta. Mas aqui eu estou indo direto. Então eu comecei com 60% e estou agora colocando goles de água aos poucos até chegar na estrutura do glúten. Então o processo total leva em média 25 minutos e você vai ver que a massa vai evoluindo. Sempre antes de colocar a água, presta atenção na estrutura da massa. Ela tem que estar forte para poder receber a água, principalmente quando você estiver finalizando essa massa. Quando você estiver chegando próximo dos 70% ou ultrapassando os 65%, vai com calma, vai aos goles, porque senão a massa pode desandar, ok? E próximo do fim também, eu adiciono sal para conseguir estruturar a massa e conseguir finalizar a hidratação com tranquilidade. Depois de uns 4 minutos que eu comecei a bater a massa, que ela já misturou bem, eu vou aumentar para a segunda velocidade para começar a encapsular um pouco mais de ar, para começar a desenvolver melhor o glúten e aí eu vou colocando a água aos poucos, tá? E a intenção do blend de farinhas, que eu coloquei 4 tipos de farinhas, é buscando sabor, aroma, crocância e leveza. Por isso que eu coloquei 4 farinhas pensando na força, no fato de ela ser mais integral, para ter uma reação enzimática mais alta, para ela poder fermentar melhor, para gerar mais sabor, mais aroma. Então a ideia é buscar uma complexidade maior do produto final.
Quando eu chego quase no final do processo, faltando só um pouquinho de água, eu vou colocar o sal para ajudar na malha de glúten. Nesse caso eu estou colocando 2,5% de sal, são 25 gramas por quilo. Vou deixar ainda mais um golinho para finalizar. Nessa massa eu não vou colocar azeite. Bom, agora eu vou tirar a massa da masseira, só vou dar uma ajeitada, vou colocar na caixa com um pouco de azeite e vai descansar em bloco e fermentar um pouquinho em geladeira, na média de uns 8 graus, de um dia para o outro, uma média de 15 horas. Aí depois amanhã vou bolear, deixar fermentar de novo umas 3, 4 horas para depois usar. E aí você vai ver o resultado. Então vamos tirar da masseira. Agora ela vai ficar na caixa, média de 8 graus, de 12, 15 horas mais ou menos, para depois ser boleada e fermentar mais um pouco boleada, ok? Sempre tampa para não ressecar e é isso aí. Agora nós vamos assar aquela massa que ficou descansando em bloco por 24 horas. Ela tem 72% de hidratação. Eu fiz um blend de farinhas. Vamos ver como é que ela fica utilizando o forno de lastro.